Olá, amigas e amigos que curtem o meu, seu, nosso Cena Legislativa. Eu vou comentar hoje brevemente a última rodada da pesquisa Real Big Data para o Governo do Estado e para o Senado Federal. A pesquisa do Instituto Real Big Data trouxe um cenário bem interessante para a gente compreender as eleições de 2026. Primeiro, é importante a gente dimensionar que estamos há pouco mais de um ano das eleições gerais no Brasil. Então, qualquer cenário apresentado nesse momento ainda é incipiente, temerário, instável, porque os partidos ainda estão se movendo, as candidaturas estão sendo colocadas, muitos pontos estão sendo discutidos. Então, o cenário ele ainda não está plenamente concretizado. Algo que a gente deve ter provavelmente em meados de abril, março, abril de 2026, o cenário ele vai estar mais consolidado. Mas a pesquisa, é claro, enquanto retrato, traz pontos importantes para a gente refletir sobre o cenário atual. O primeiro é sobre a posição do governador Eumano de Freitas. Se a gente comparar com as pesquisas que foram realizadas no início e meados de 2024, a avaliação do governador ela melhorou, principalmente por causa da maior visibilidade das entregas, de obras públicas, de novos projetos. Então, com a maior visibilidade do seu governo, o governador Eumano de Freitas passa a ter uma maior projeção, passa a ter uma melhor avaliação. Então, ele tem aí um percentual de ótimo, bom, de avaliação muito positiva do seu governo. Lembrando que todo governador, todo gestor que está na máquina pública, que ocupa o poder, que ocupa o governo, ele tem aí, principalmente tendo um ano para apresentar suas ações, ele tem uma possibilidade maior de ampliar esse apoio, de ampliar essa projeção. E do lado da oposição, nós temos aí uma série de candidaturas, de pré-candidaturas postas, como do ex-deputado Capitão Wagner, do senador Eduardo Girão, nós temos o nome do ex-ministro, ex-presidenciável Ciro Gomes. E a pesquisa foi testando cenários para cada um deles. O que é que a gente percebe de fato? Se a oposição ao Palácio da Abolição ela sair dividida, se a gente tiver vários partidos da oposição lançando candidaturas diferentes, muito provavelmente o governador Eumano de Freitas se colocará como grande favorito do pleito de 2026. Se houver uma unidade, se houver uma unificação de candidaturas, a disputa será realmente competitiva. Dos nomes apresentados, o mais competitivo, sem dúvida, é o do ex-governador Ciro Gomes. E nos cenários que foram testados, ele é aquele que consegue um empate técnico com o governador Eumano de Freitas. Um cenário que já era previsível quando o Ciro ele passou a pensar e a desenhar esse cenário. Vários nomes ali, deputados, líderes de partido no Ceará, passaram a colocar o nome dele como possibilidade no tabuleiro político cearense. O Ciro, como todos sabem, ele sempre fica nesse impasse entre disputas estaduais e disputas nacionais. Quem acompanha o dia a dia, a trajetória do Ciro, sabe que o grande projeto do Ciro é o projeto nacional, né? A disputa presidencial. Mas isso não exclui de que ele, em 2026, possa vir a se candidatar ao governo do Estado pela oposição. Nessa candidatura pela oposição, se ele conseguir unificar os partidos da oposição ao governador Eumano de Freitas, nós teremos, sim, uma disputa competitiva. Lembrando que o governador Eumano de Freitas já tem, a preço de hoje, o apoio
de 12 partidos, já tem um apoio de grande parte das prefeituras, mas o voto ele é uma incógnita, principalmente nas grandes cidades. Outro dado importante sobre o Real Big Data é a disputa, a famosa disputa, tão polêmica disputa para o Senado Federal. E aí nós temos os mais diferentes nomes postos para a disputa. O nome mais lembrado, mais citado, o mais forte é, também algo previsível, o do senador Cid Gomes, né? Cid já falou em vários momentos que não pretende se candidatar novamente ao Senado, inclusive diz que vai lutar para que o PSB continue com a vaga, mas com outro nome. Ele defende publicamente o nome do deputado federal Júnior Mano, mas o que a gente viu na pesquisa é que o nome dele é o nome mais forte na disputa. E aí a oposição também tem nomes colocados, né? E esses nomes fragmentados, né? Esses nomes com percentuais diferentes, mas que também tem um posicionamento, existe um percentual considerável de 10%, 12% do pastor Alcides, né? Existem percentuais consideráveis ali para o Eunício Oliveira, mas o que se destaca, o percentual mais significativo é o do senador Cid Gomes. Não se sabe se esse tipo de pesquisa vai fazer com que o senador mude de opinião e venha, de fato, a disputar uma das vagas ao Senado Federal. O que nós temos, e aí o que eu disse no início, é um cenário ainda indefinido e que as peças vão se movendo e que os cenários vão sendo colocados. E, claro, essas pesquisas elas são utilizadas pelas lideranças partidárias, pelos deputados, para formar os blocos políticos, para formar as coligações, para formar as alianças. Os percentuais que cada um dessas lideranças apresenta são percentuais de memória do eleitor, de lembrança do eleitor, de aprovação. Então, isso é um capital político que também deve ser pensado, que deve ser discutido e que a gente deve acompanhar. O que, de fato, nós temos, já para finalizar, é que a pesquisa Real Big Data traz um cenário de diferentes potencialidades para a oposição e de fortalecimento do governador Eumano de Freitas. Mas essa é apenas uma pesquisa. Nós teremos, a partir de novembro, pesquisas que serão publicadas com cada vez maior frequência e, claro, aqui no nosso Cena Legislativa nós vamos acompanhar, analisar, trazer os pontos e contrapontos desses instrumentos que são tão importantes, ok? Esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Vejo você no nosso próximo programa.